estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que no caso é a materialização do grupo de estudo. Então foi imprescindível. Ah, mas eu não conheço pessoas aqui próximas de mim que eu consiga fazer um grupo de estudo. Tudo bem. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um grupo de estudo, essa é a primeira dica, um grupo de estudo. Segunda dica é foco total. No meu caso, eu larguei a faculdade, deixava de ir em muitos locais, às vezes faltava até culto. Isso deixava... Faltava o culto pra mãe dele, que era evangélica aí, não gostava muito não, quando você faltava os cultos. Minha família ela é praticamente toda evangélica, e isso é bom, né? Nós temos essa fé, porque isso ampara a gente, que só tirando um pouquinho do foco das 3 dicas, foi o que me manteve ainda um pouco, porque uma semana antes da prova, eu entrei no banheiro e comecei a chorar, achando que não ia dar certo, e eu tenho certeza que a fé, naquele momento ali, foi o que me disse, não pare, vai em frente que você vai conseguir. Então é foco total. E a terceira dica é fé em Deus. Fé em Deus. Bruno, como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso objetivo proporcionava, né? Os 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós tínhamos aqui no curso objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, a gente ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi ao abrir o computador ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. Foi uma das melhores sensações, tá? O que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, história da vida da gente, todinho. Foi difícil. Larissa, como foi a sua preparação no Objetivo Concurso? A minha preparação em si foi muito difícil, muito dolorida em questão de eu nunca fui fã de estudos. Nunca gostei de estudar na escola. Sempre tive facilidade para aprender, mas nunca tive interesse por estudar. Eu conheci o Objetivo Concursos através do meu esposo, que é ex-aluno também, que já foi aprovado, e ele me trouxe ao Objetivo Concurso. E a partir da minha entrada no Objetivo, que na época a gente ficava numa sala pequena que só tinha 6, 7 alunos nessa sala. E até então era o professor Lucas que dava todas as matérias. E foi através da motivação, da família, porque a gente sempre, nossa turma de agente penitenciário, a gente sempre teve não só uma turma de cursinho, preparatório, não. A gente era uma família, todos amigos, e o professor Lucas, com suas palavras de motivação, me fez ver outros horizontes. Eu me tornei outra pessoa. Eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa, e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. E eu nunca acreditei em mim quando eu tive a minha primeira aprovação, que foi na Prefeitura de Quixadá. Então, essa aprovação aí na Prefeitura de Quixadá foi o boom, o marco inicial ali para tu dizer, eu quero, eu posso e eu consigo passar nesse concurso de agente penitenciário do Estado do Ceará. Com certeza. Primeiro de tudo, foi a primeira vitória, a mais marcante, porque a primeira a gente não esquece, e ao mesmo tempo foi uma pancada muito forte, porque eu me preparei muito para esse concurso, eu já estudava para agente penitenciário, saiu o edital, as matérias bateram, corri para a Prefeitura, porque eu estava precisando muito e tinha que ser o primeiro que aparecesse. Me dediquei muito, de noite, madrugada,
madrugadas acordadas, cursinho todo dia, nunca faltei nada do curso. Eu tava dentro de tudo e passei no concurso, muito feliz, me preparei pro teste físico, sofri, tive lesões, gastei e aconteceu o problema que aconteceu, que todo mundo sabe, né? O prefeito anulou o concurso. Como foi ver o teu nome ali? Como foi pra você ver o teu nome naquela lista? O que é que passou na tua cabeça naquele momento? Não, eu vou ser sincera, eu não sei nem o que dizer, sabe? Porque assim, pra mim ainda tá muito recente, muito novo. Não caiu a ficha ainda? Não, eu acho que a segunda maior felicidade da minha vida, porque a primeira foi quando meu filho nasceu, porque é muito gratificante você ver que você consegue, que você pode conseguir as coisas pelo seu próprio esforço. Você lutou, foi muito sofrido, quem me acompanhou sabe. E é a melhor coisa do mundo, gente, é a melhor coisa do mundo. Deixar uma mensagem para a pessoa que está querendo se preparar para o concurso, para a pessoa que está querendo iniciar sua preparação aqui no curso objetivo. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa, o que é que você falaria? Vale a pena estudar? Gente, quem me conhece, quem conhece a Larissa sabe o quanto eu mudei, o quanto eu calei a boca de muita gente. E eu não preciso nem dizer se vale a pena estudar. É só olhar para mim hoje e para mim antes e dizer, vale a pena estudar? Eu acho que sim, vale. Quanto tempo em média durou a sua preparação e como é que ela foi? Fala um pouco pra nós. O tempo que eu comecei a estudar até minha aprovação foi 2 anos. Mas o agente, não passei 2 anos estudando com a agente licenciado, não. Fiz PM, não passei, carro de 5 pontos, foi trocar o gabarito. Aí aquela decepção, um pouquinho de depressão, né, que fala, né? Depois concurso, reprovação. Mas o quê? Passei só 1 mês sem estudar. E aí já voltou com todo o ritmo para agente penitenciário. Como é que era a sua rotina quando você estudava para o concurso de agente penitenciário em si? Quando você decidiu, depois desse baque na Polícia Militar, apesar de muito novo, você quase que entra na Polícia Militar do Ceará no último concurso, e aí você teve o agente penitenciário, uma remuneração melhor, e como foi que você disse? Não, pô, eu estava estudando legislação militar, agora vou ter que mudar para penal, para legislação especial, para portaria 1220. Totalmente diferente. E aí o que você fez? O que foi que você fez? Primeiro passo, você organizou-se de qual forma? Como é que é a sua rotina diária? Eu tentei me organizar qual matéria eu fui pior no último concurso. O meu foi português. Aí passei 2 meses pegado em português, dei mais ênfase para ele, né? Aí quando eu já tava na média, sabendo resolver as questões e tudo, aí eu comecei nas outras. Eu não trabalhava de noite. Eu não consigo estudar de madrugada. Então, meti o pau de manhã, tarde e noite. De madrugada eu dormi. Então não conseguia. Certo. Só conseguia aqui no madrugão, né? 24 horas. E aí, tua rotina assim, por exemplo, você tinha aula aqui no presencial, que eu sei que você não faltava uma aula no período da tarde. Era né? tarde. Ah, então você ficava no presencial à tarde, como é que você estudava? A matéria dada no presencial, você revia, como é que você fazia isso? Assim, eu tentava encaixar a matéria do dia. Tipo, hoje aqui era constitucional, aí eu estudava constitucional à noite e resolvia a questão. Pronto. Eu olhava, que eu tinha dificuldade, não, isso daqui eu não conseguia entender. Ia por vídeo aula ou livro, ou perguntava pelo WhatsApp, né? Explicação. Aí eu ia resolver a questão. Mas eu não comecei a resolver a questão logo, não. Foi quando eu já tinha 2, 3 meses, já tinha visto o conteúdo todinho. Aí, não, agora eu sei de alguma coisa. Porque tem gente que tá 1 semana já quer resolver questão. Não dá. Você precisou primeiro de uma estrutura para depois chegar. Mas tem gente que consegue, mas eu não. No meu caso. O que a gente sempre orienta é que o cara tem uma estrutura legal para que ele comece a fazer simulados e resolver questões paulatinamente. Você falou para mim que a dificuldade que você tinha era a disciplina de português. Era. E como foi que você teve o apoio dos nossos professores aqui do Objetivo nessa disciplina de português? Foi muito grande? Como foi? Foi médio? Foi mínimo? Foi bom. A Emília perturbava ela direto. A Emília. Comecei a perturbar professor. Antigamente eu não perturbava, porque eu não estudava. Quando eu comecei a estudar, eu perturbava direto. Então eu tava botando os professores pra correr. E essa rotina demorou quanto tempo, em média? Pra ficar bom assim em português, foi uma questão de 5, 6 meses. Não é logo também, não. É você pensando que tá sabendo, né? Quando vai fazer um simulado, é quase tudo português. Aí você vai lá, dá ignorar. No AGPEM era 12 questões de português. Aí você tinha que acertar no mínimo 6. Passei 5 simulados seguidos, reprovando só no português. Então, simulado, como é que você fazia? Todo domingo. Todo domingo. E quando o edital saiu, era toda noite. Simulado arrumava simulado, fazia, conjecturava as questões, imaginava, fazia a seleção e resolvia a questão. Ou seja, resolvia a questão todos os dias. E era nível, assim, era do mesmo jeito. Era perfil,
horário pra fazer, tudo. Aí era todo dia. Legal. O Bebezão é de um bairro não tão interessante aqui da cidade. Ele não é filho de rico. Veio, claro, de uma sessão muito turbulenta de vida e conseguiu vencer na vida. Hoje tá com uma remuneração boa, né, Bebezão? Como é que você tá? E o trabalho dele, nunca trabalhou na vida, nunca assinou carteira, né? Não. Nunca assinou carteira e já entrou como servidor público do estado do Ceará. Humilde, nunca foi o cara de levar assalto. Cara, eu sei de tudo, eu sou o cara. Não, sempre foi muito humilde, é engraçado. Os mais soberbos nos concursos públicos são os que mais são reprovados. Você pode ter certeza disso. E os meninos que ninguém dá nada, aqueles que de repente não sabem muitas coisas, nem falar, muitas vezes nem se portar, são os que passam no concurso. Falou pra mim ali que costuma dizer para as pessoas que foram 3 meses. Quando ele diz que realmente foi 1 mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não. Como você disse aí, né? As pessoas meio que têm aquela visão, pra você passar num concurso como esse, com muitos inscritos como teve, 3 meses, 1 mês e meio é loucura, é mentira. Mas só quem passou, pelo que eu e meus colegas passaram, a gente sabe como foi sofrido, né? A gente sabe como a gente realmente deu sangue. É o chamado hiperfoco, você imergiu com isso. Derramamos sangue nos livros, nas videoaulas, a motivação do grupo foi muito alta, foi muito grande mesmo. Quando um tava pensando em desistir, o outro ia lá, vamos, e a gente tem que conseguir. E foi bem pesado mesmo, foi puxado, mas no final valeu a pena quando a gente vê nosso nome no diário oficial do estado. Isso é muito bom mesmo. Mas, como você disse, foi 1 mês e meio. 3 meses. 3 meses é o que eu costumo dizer para as pessoas não dizerem na minha cara logo, né, que eu sou mentiroso. Elas devem dizer mais na frente, quando não estão me vendo. Mas realmente foi 1 mês e meio. Eu comecei a estudar 1 semana antes de sair o edital. Eu não sabia que ia sair o edital em tão pouco tempo assim. Então, larguei logo a faculdade, comprei minha apostila, montamos o nosso grupo de estudo. Você fala muito do grupo de estudo, essa preparação, o grupo de estudo foi muito importante pra você. E eu tenho uma frase que eu sempre digo, aves da mesma plumagem voam juntas. A águia voa com águia, pombo voa com pombo. Foi uma das épocas mais difíceis também pra você. Você disse que a alimentação não era tão nutrida, de bons nutrientes. Isso. Você comia de repente qualquer coisa, o que dava pra imergir realmente, e adquiriu alguns problemas nesse meio termo, mas de uma certa forma valeu a pena. Valeu, com certeza. Até porque hoje eu já tô aqui 10 quilos a mais do que... Até a blusa deu certo, né? Até a blusa aqui. Quem diria, né, que eu já ia estar numa blusa P, que antigamente era PP. O Davi era magro pra caralho, aumentou 10 quilos. Imagina como ele era magro, viu, pessoal? Quase não me reconheciam aqui, né? E eu queria que você deixasse 3 dicas para essas pessoas que desejam se preparar para esse próximo concurso da Polícia Militar do Ceará que tá chegando aí. O governador já deixou explícito de que vai haver o novo concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu sei que são muitas coisas assim que você vem à sua mente, mas existem 3 infalíveis dicas que você dá que são imprescindíveis para a pessoa chegar lá e avançar nos estudos. O que é que você diria? Em primeiro lugar mesmo é você estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que no caso é a materialização do grupo de estudo. Então foi imprescindível. Mas eu não conheço pessoas aqui próximas de mim que eu consiga fazer um grupo de estudo. Tudo bem. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um grupo de estudo, essa é a primeira dica, um grupo de estudo. Segunda dica é foco total. No meu caso, eu larguei a faculdade, deixava de ir em muitos locais, às vezes faltava até culto. Isso deixava... Faltava o culto pra mãe dele, que era evangélica aí, não gostava muito não, quando você faltava os cultos. Minha família ela é praticamente toda evangélica, e isso é bom, né? Nós temos essa fé, porque isso ampara a gente, que só tirando um pouquinho do foco das 3 dicas, foi o que me manteve ainda um pouco, porque 1 semana antes da prova, eu entrei no banheiro e comecei a chorar, achando que não ia dar certo, e eu tenho certeza que a fé, naquele momento ali, foi o que me disse, não pare, vai em frente que você vai conseguir. Então é foco total. E a terceira dica é fé em Deus. Fé em Deus. Bruno, como foi
foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso objetivo proporcionava, né? Os 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós tínhamos aqui no curso objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, a gente ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi ao abrir o computador ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. Foi uma das melhores sensações, tá? O que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, história da vida da gente, todinha. Tudo. Larissa, como foi a sua preparação no Objetivo Concurso? A minha preparação em si foi muito difícil, muito dolorida, em questão de eu nunca fui fã de estudos. Nunca gostei de estudar na escola. Olá, galerinha, estamos aqui de novo, né? Há algum tempo estou de volta, né? De volta ao vivo aqui com vocês para tentar e conseguir, né? Esclarecer para vocês um assunto que é muito recorrente nos editais de RLM, carreiras administrativas, carreiras policiais. Esse assunto não pode deixar de estar contido no edital, que são as proposições e os conectivos, né? Então, para você começar a estudar raciocínio lógico para concurso, primeira coisa que você precisa, né, orientação de estudo, é estudar proposições e conectivos. Para estar preparado, para estar seguro, para você resolver as questões, qualquer questão, seja ela de nível médio, de nível superior, se você souber desse assunto, com certeza você vai estar mais seguro, né? Então, inicialmente, né, para quem não me conhece, professor Pedro Nogueira, sou professor de RLM e matemática aqui do Objetivo. Lembrando a vocês que nós temos algumas matrizes já gravadas, né, no site, então acompanhe aí. Entre em contato com as meninas da Central de Venda e adquira aí seu curso para você estar estudando nesse tempo de pandemia aí em casa e acompanhando as aulas ao vivo aqui do Objetivo, tá certo? Então, proposições e conectivos é o assunto da aula de hoje. Também dou um subsídio para vocês. O meu Instagram, @profnog. Esse Instagram ele é criado para poder tirar suas dúvidas na íntegra, na hora que você está estudando e aparecer uma dúvida, eu sempre estou lá conectado e em tempo hábil eu tento, né, esclarecer algumas dúvidas de vocês, tá certo? Então pode acompanhar aí o Instagram e retirar suas dúvidas. Então, inicialmente, né, porque nós sabemos que tem concurseiro, né, que já está num nível bem mais elevado. Nós temos concurseiros em nível que está mediano e temos concurseiros iniciantes. Então, a aula de hoje vai englobar todos, tá certo? Do que está começando para aquele que já está um pouco avançado. E lembrando, quem está avançado, que é humilde, uma certeza que eu tenho que os humildes, eles aprendem mais, porque sempre ele tenta ver algo que ele acha que sabe como se fosse a primeira vez. Então, ele acaba aprendendo muito mais. Então, proposições, não é preposição, certo? Da língua portuguesa, é proposição e conectivo. A primeira coisa que eu preciso saber é que tudo é sentença. Sentença é frase, né? Então, é uma lógica que vai trabalhar com frase. No edital pode vir lógica proposicional, lógica sentencial. Então, sentença significa frase. Então, vamos trabalhar, não é a matemática pura, né? A gente vai trabalhar aqui com um pouco de interpretação de língua portuguesa e um raciocínio lógico matemático, mas inicialmente, o que quer dizer sentença? É uma frase, tá certo? E essa frase, essa sentença, ela está classificada em duas formas. Ela pode ser aberta e ela pode ser fechada. Como assim? Ela pode ser aberta e pode ser fechada. Porque, assim,
a parte inicial da definição dessa lógica proposicional é quando a gente consegue classificar quando alguma situação é verdadeira ou alguma situação é falsa. Então, a sentença é quando você lê uma frase, né, que é a própria sentença, e consegue julgar. Será que ela é verdadeira? Será que ela é falsa? Quando a gente consegue justificar que ela é verdadeira ou que ela é falsa, você acaba tendo um valor lógico para ela, ou seja, você fechou. Então, ela é uma sentença fechada. Agora, quando você não consegue dizer, rapaz, isso é verdadeiro ou falso, aí ela vai ser uma sentença aberta. Então, nesse caso, vou colocar aqui 2 exemplos. Pedro é professor de matemática. Quem me conhece vai dizer, é verdade. Mas quem não me conhece vai dizer, não, é falso. Certo? Então, quando você consegue, né, definir se uma frase, uma sentença é verdadeira ou falsa, você está classificando essa frase como uma sentença fechada. Agora, quando você não consegue classificar, tipo, alguém quebrou o vidro. Quem? É uma sentença aberta, porque você não consegue definir quem é. Você nem sabe dizer se é verdadeira ou se é falsa. Tá certo? Então, a sentença ela pode ser classificada de 2 formas. Ela pode ser uma sentença aberta, quando você não consegue classificar se ela é verdadeira ou falsa, e ela pode ser também uma sentença fechada. Na maioria das vezes, no concurso, vem abordando nessa parte mais básica, sentença aberta e sentença fechada. Vou colocar aqui um exemplo. Quando você tem assim, 5 mais x é igual a 8. 5 mais x é igual a 8. Mas isso aqui é verdadeiro ou falso? Mas eu não sei o valor do x. Não tem como dizer que é o valor do x. Então, não tem como classificar se ela é verdadeira ou falsa. Então, para mim, essa sentença aqui, matemática, uma sentença matemática, ela é uma sentença aberta, porque não tem como, eu não sei o valor do x. Agora, se ele disser assim, x mais x igual a 8, para x igual a 2. Aí sim, quando eu substituo x por 2, eu vou ter 5 mais 2 que dá 7. 7 não é 8. Então, essa sentença já ficou fechada, porque eu já sei que ela é falsa. Porque se o x for 2, 5 mais 2 dá 7, 7 não é 8. Então, ela já ficou uma sentença fechada, porque deu para classificar se ela é verdadeira ou falsa. E no caso aqui, deu para classificar que ela é falsa. Então, ela já ficou uma sentença fechada, tá certo? Então, as sentenças elas podem ser classificadas como aberta ou fechada. Aberta quando não dá para classificar se é verdadeiro ou falso, e fechada é quando dá para classificar. Porém, as sentenças fechadas, elas têm um nome. Qual é o nome de uma sentença fechada? É uma proposição. Compreendeu? Então, daí que surge a palavra proposição. Proposição é uma sentença fechada. O que não é proposição é uma sentença aberta. O que não dá para classificar se é verdadeiro ou falso é uma sentença aberta. E o que dá para classificar se é verdadeiro ou falso é uma sentença fechada. Então, toda sentença fechada é uma proposição. Por isso que proposição é uma sentença que você consegue classificar se ela é verdadeira ou falsa, mas nunca verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode. Né? Uma sentença você não pode dizer que ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não existe isso. Tá certo? Então, uma sentença fechada é uma proposição. E nós sabemos que essa proposição é uma sentença que dá para classificar se é verdadeira ou falsa. Parece que está meio redundante, mas é lógico que tem que ser assim, que é para o iniciante, né, conseguir compreender melhor. E existem bancas, ou quase todas, acabam que cobrando dentro dessas proposições os seus princípios, que é o princípio da lógica bivalente. O que quer dizer essa lógica bivalente? Como está dizendo, bi, 2, né? A lógica bivalente é aquela lógica que você consegue classificar se é verdadeiro ou falso. Então, 2, verdadeiro, falso. Então, essa é a lógica bivalente. E ela tem princípios, são 3 princípios. Aí, quando você for lembrar dos 3 princípios, eu acredito que muitos de vocês já estudaram. Aí, para lembrar esses 3 princípios, é só lembrar da palavrinha Tiden. Ok, Tinden, né? Mas agora só teve uma variaçãozinha, né? Tinden, certo? Lembra do Tinder, né? Aquele aplicativo, mas você vai aqui, Tinden.
O T é um princípio das proposições, que é um princípio da lógica bivalente, que é chamado de quê? Terceiro excluído. Terceiro excluído. O que quer dizer esse terceiro excluído? É que uma proposição, ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa. Mas não existe meio termo, nem tem outro resultado para ela, não. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não tem um terceiro termo, não tem uma outra definição. Ou é essa, ou é essa. Ou é verdadeira, ou é falsa. Isso é o princípio do terceiro excluído. Ok? Está aqui, ó. O T, terceiro excluído. Agora, o idem ou idé é outro princípio. Qual é o princípio? É o princípio da identidade. Esse princípio da identidade é aquele princípio que é assim, ó. Se essa proposição é verdadeira, eu tenho que ter consciência que ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, é verdadeira. Não duvide. E se ela for classificada como falsa, ela é falsa. Não duvide. Então, o princípio da identidade é assim. Se uma proposição é verdadeira, é verdadeira. Se uma proposição é falsa, é falsa. E eu preciso afirmar, eu não posso duvidar. Então, esse é o princípio da identidade. É quando uma proposição, se ela for verdadeira, é verdadeira. Se ela for falsa, é falsa. Fechou. Acredite. Tá certo? Não duvide e não coloque outra solução para isso. Tá certo? Então, esse é o princípio da identidade. Quando a proposição é verdadeira, e se uma proposição for falsa, é falsa. Acabou, morreu Maria Preá. E o outro, que é o N, né? Já foi a identidade, ó, terceiro excluído, identidade, e o N é o princípio da não contradição. Princípio da não contradição. O que quer dizer esse princípio da não contradição? Esse princípio da não contradição é assim, ó. Eu tenho uma proposição que é verdadeira, certo? Ou eu tenho uma proposição que é falsa. Nunca essa proposição ela pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode ter essa contradição. Você nunca pode olhar para uma proposição, que é uma sentença fechada, e dizer assim, é verdadeiro e falso. Não. Não contradição. Esse é um princípio. Não se pode levar em consideração que uma proposição seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, o nome desse princípio é o princípio da não contradição. Então, existem 3 princípios que a gente precisa, inicialmente, ter essa noção. Então, o que já foi visto até agora? Sentença é uma frase. Essa frase ela pode ser classificada como aberta ou fechada. Ela é aberta quando a gente não consegue classificar se ela é verdadeira ou falsa. E ela é uma sentença fechada quando dá para classificar que ela é verdadeira ou falsa. Não tem outro caminho, parou, é verdadeira, parou, é falsa, acabou. E essa sentença fechada, ela tem um nome. Qual é o nome dela? Proposição. Então, proposição é uma sentença fechada no qual você consegue classificar se ela é verdadeira ou se ela é falsa, mas nunca verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E essas proposições, elas seguem 3 princípios. Quais são esses princípios? Aí eu lembro do Tinder. Primeiro princípio, terceiro excluído. O terceiro excluído, a definição, porque às vezes nas questões, né, de concurso, ele vem perguntando, né? E eu coloquei questão aí no material, não esquece de baixar o material já está disponível em PDF para vocês, e tem questões que é cobrado esses 3 princípios. Então, esse princípio do terceiro excluído significa dizer o quê? Se uma proposição é verdadeira, ou se uma proposição é falsa, fica com aquilo. Não tem outro resultado, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Ou é, ou não é. Tá certo? Mário é chefe ou não é chefe. Eu estou usando aqui um princípio da terceira excluída. É ou não é. Entendeu? Esse é um dos princípios. O outro princípio é o princípio da identidade. Esse princípio da identidade é o seguinte. Você precisa acreditar. Se uma proposição é verdadeira, ela é verdadeira. Se uma proposição for falsa, ela é falsa. Acabou. Esse é um princípio da identidade. E o princípio da não contradição é quando você não pode, de forma alguma, certo? Esse já é um princípio, é uma parte inicial. Nunca uma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, não se pode se contradizer. Então, é o princípio da não contradição. Então, os 3 princípios. Tranquilo até agora? Continuando.
Agora, eu sei que proposição é uma sentença que dá para classificar se é verdadeiro ou falso. Agora, o que não é proposição? Tem como a gente classificar? Tem. O que não é proposição, você vai lembrar de um bizu que é assim, ó. Não pode, tá certo? Ó. Não pode. Olha só. Pode. O que é que não é proposição? Aí por isso que o bizu é esse, ó, pode. Certo? O que não é proposição? Não pode ser uma pergunta. Uma pergunta nunca é uma proposição. E lembrando, quando é pergunta, tem um ponto de interrogação, né? Tipo, Mário foi à praia? É uma pergunta. Então, não é uma proposição, é uma sentença aberta. Se não é proposição, é uma sentença aberta, né? Não pode ser uma ordem, mesmo que diga o nome de um sujeito, né? Felipe, tira essa cadeira daqui. Estou ordenando. Ordenando, ordem, não é proposição, é uma sentença aberta. Não pode ser um desejo, tipo, Deus abençoe. Deus abençoe sua família. É um desejo. Ah, eu quero que você seja feliz. É um desejo. Não é uma proposição, porque é uma sentença aberta. E também não pode ser uma exclamativa ou uma exclamação. Tipo, feliz aniversário, ponto de exclamação. É sempre lembrando, né? Ó, pergunta sempre vem o ponto de interrogação. Exclamativa sempre vem o ponto de exclamação. Feliz aniversário, ponto de exclamação. Não é uma proposição, certo? É uma sentença aberta. Vou botar um outro exemplo que tenha um ponto de exclamação. Cheguei, ponto de exclamação. Apareceu ponto de exclamação, não é uma proposição, ok? Então, o que não é proposição, você vai lembrar desse bizu. Não pode, pode. Pergunta, ordem, desejo ou exclamação. O que vier caracterizado com um desses quatro aqui, você já vai classificar como uma sentença aberta, né? E se é uma sentença aberta, então não é proposição, porque a proposição é a sentença fechada. Tranquilo até aqui? Se tiver pergunta, é só mencionar aqui, tá certo para mim? Tá ouvindo? Pergunta, se tiver alguma pergunta, é só mencionar aqui que eu tento responder. E outra coisa, pergunte em tempo hábil, né, para a gente não ter que voltar muito no assunto. Então, nós vimos o que é sentença, quais são os princípios das proposições, o que não é proposição e agora a classificação das proposições. As proposições, elas são classificadas, lembra, proposição é uma sentença fechada. Elas podem ser classificadas em duas formas. A primeira é quando ela é simples. Uma proposição simples é aquela proposição que só tem uma oração. Ela tem um sujeito, tem verbo, né? Só é uma oração, só é uma ação. Pedro é professor de matemática. Pronto, só uma ação. Mário se formou em medicina. É uma só informação, é uma só sentença. Então, ela é uma proposição simples. Ok? Agora, quando é que ela é composta? Quando é que ela é composta? Né? É quando eu junto duas ou mais proposições. Então, ela pode ser simples, mas ela também pode ser composta. Quando é que ela é composta? Quando eu junto duas ou mais proposições. Mas, para isso, para juntar, eu não posso somente dizer assim. Eu vou juntar aqui. Ó. Pedro estudou para o concurso. Pedro passou no concurso. Eu tenho duas proposições simples, olha só. Primeiro, Pedro estudou para o concurso. A outra proposição, Pedro passou no concurso. Se eu for juntar as duas, olha como fica feio se eu disser assim, Pedro estudou para o concurso, Pedro passou no concurso. Aí ficou feio, né? Melhor seria se eu dissesse assim, ó, Pedro estudou e passou no concurso. Olha como ficou mais bonito, né? Pedro estudou e passou para o... Opa, eu percebi que teve uma letra aí no meio que não estava, mas ela foi essencial para a minha frase ficar com sentido melhor. E eu usei a palavra, a letra E, né? Que é o I.
Pedro estudou e passou no concurso. Eu usei um "e", que não estava nas duas proposições, aí eu acabei colocando agora. Mas ela foi essencial, porque a partir do momento que eu coloquei, ela deu sentido à minha frase, né? A minha sentença composta. Eu juntei as duas e fiz uma, né? Então, mas mesmo assim, como ela é composta por duas simples, né? Ela ficou uma proposição composta. E essa letrinha que eu usei, ela e mais cinco, que é o "e", o ou. Esse ou é uma frase que começa com ou e tem outro ou entre as proposições. Um "se então", que é uma frase que começa com "se", e entre elas tem uma "então". E tem o "se somente se", que no meio das duas proposições tem essa pequena frasinha, né? Se somente se. Essas cinco ligações que eu usei são chamados de conectivos, né? Os conectivos lógicos. Esses conectivos, ele foi criado, né, dentro do raciocínio lógico que a gente está estudando na lógica proposicional, para dar sentido às proposições simples. Então, são 5 conectivos, né? Quais são esses conectivos? Que são chamados conectivos lógicos. Nós temos o conectivo conjunção, que é representado pelo "i", certo? A nomenclatura é conjunção. Essa conjunção é representada pela letra "i", mas também tem a sua variação, pode vir um "mas". Como assim, professor? Eu posso ter assim, ó. Pedro estudou e passou. Olha só o meu "i" aqui, ó. Mas eu posso ter uma variação, posso ter outra frase que é assim, ó. Pedro não estudou, mas passou. Esse "mas", ele tem o mesmo sentido de adição, de adicionar. Por isso que é conjunção, de juntar, né? Esse "mas" e o "i" é a mesma coisa, é a mesma identificação do conectivo, tá certo? Por que eu coloquei esse "mas"? Porque ele é uma variação que é muito usada no concurso. Às vezes não vem o "i", vem só a palavrinha "mas". Não é "mais", certo? Olha a diferença. "Mais" e "mas", né? Aqui é uma justificativa, tá certo? Então, é uma conjunção, então tem o mesmo sentido. Então, tanto pode vir o "i" como o "mas". Tem o mesmo valor lógico, tá certo? É o mesmo conectivo. Mas também vem uma outra variação que é assim, ó. Pedro não estudou. Pedro não estudou, nem passou. Pedro não estudou, nem passou. Esse "nem" também é uma variação do conectivo "i". Porém, esse "nem" é como se eu tivesse "i", mas não, certo? É como se eu estivesse falando assim, ó. Pedro não estudou e não passou. É como se eu estivesse dizendo isso. Mas, às vezes, vem a palavrinha "nem". Esse "nem", quando vier, é como se fosse o "i" e o "não", tá certo? O "i" e o "não", é o "nem". "I" e o "não". Nem estudou, nem passou. Então, nenhum, nem outro, tá certo? Não aconteceu um e não aconteceu o outro. Essas são as variações da conjunção. Esse conectivo "i", ele tem uma simbologia que é como se fosse um acento circunflexo, certo? E a sua fórmula lógica nas proposições, já que as proposições são representadas pelas letras do alfabeto, pode ser a letra P, a letra Q, a letra R, qualquer letra que você quiser, dentro da sua fórmula lógica, ela fica assim, ó, P, I, Q. E ela possui um valor lógico. Qual é o valor lógico? Eu tenho duas proposições. Essas duas proposições, com o conectivo "i", essa minha proposição composta, ela só vai ser verdadeira se as minhas duas proposições, tanto P quanto Q, forem verdadeiras. Essa minha proposição composta, ela só vai ser verdade se as minhas duas forem verdadeiras. O outro conectivo lógico, disjunção inclusiva, certo? Disjunção inclusiva. Essa disjunção inclusiva
é quando eu tenho na frase a palavrinha ou entre as duas proposições. Pedro passou ou reprovou. Olha o ou que eu usei, né? Então, é uma disjunção inclusiva. Essa disjunção inclusiva, na sua fórmula lógica, ela fica assim, ó, P ou Q. E ela também tem seu valor lógico. Qual é o valor lógico dela? É que nessa minha proposição composta, ela só será falsa se tanto P quanto Q for falso. Ela só será falsa se as duas forem falsas. Um outro conectivo lógico, são 5, né? Que eu falei para vocês, são 5. O outro conectivo lógico é quando eu tenho as frases começando com ou e tem outro ou. A frase começando com ou e tem outro ou. Tipo, ou eu ganho ou perco. Ou ganho ou perco. Observe que eu tenho 2 ous, né? Então, quando a frase tem ou, é um conectivo lógico. Mas ela tem uma variação, viu, também? Qual é a variação? É quando eu digo assim, ó, ganho ou perco, mas não ambos. Olha quando diz, ganho ou perco, mas não ambos. Esse mas não ambos significa dizer que eu estou usando um ou. É como se fosse um ou outro. Ou é um ou outro. Esse conectivo lógico é uma disjunção, por isso que é um Vzinho também, só que para diferenciar do outro, ele é sublinhado, né? Ele é chamado de disjunção exclusiva porque ele exclui, né? Ele exclui um ou outro. Então, ele exclui o outro. Por isso que é chamado de disjunção exclusiva. Essa disjunção exclusiva, ela é identificada na frase quando ela começa com ou e tem outro ou. Na sua fórmula lógica, ela fica assim, ó, ou P ou Q. E ela tem um valor lógico também. Qual é o valor lógico? Ela só é verdadeira se eu tiver o quê? Um trocadilho. Ou P sendo verdadeiro ou F sendo falso, ou P sendo falso e o Q sendo verdadeiro. Por isso que está dizendo exclusivo, ou um ou outro. Ou é verdadeiro, o outro é falso. Se um for falso, o outro é verdadeiro. Certo? Disjunção exclusiva. Outro conectivo lógico, que é o mais usado nas bancas de concurso, é chamada condicional. Essa condicional é quando a gente vê uma condição entre uma proposição composta. Como essa condição? Vou colocar aqui uma frase, né? Se estudo, então passo. Se estuda, então passo. Olha só que ele começou com, ele tem um se, então, né? É uma condição, ou seja, você só vai passar se você estudar, né? Por isso que está dizendo, condicional. Você só vai passar se você estudar. Aí eu tenho, como ela é condicional, essa última, ela é uma condição necessária, né? Ela é necessária. A primeira coisa, ela só existe se essa coisa aqui existir. Então, ela é necessária. E essa daqui, a primeira, ela é suficiente, é uma condição suficiente. Então, se estuda, então passo, significa dizer que se você passou, né? Você passa. É porque você estudou. Então, ela é uma condicional. A primeira proposição é uma proposição antecedente, que ela assume uma condição suficiente, e a segunda proposição é uma proposição consequente, que assume a condição necessária, tá certo? Quando esquecer, é só lembrar. Essa primeira aqui é suficiente, é só lembrar do S, ó. Condição suficiente. Essa segunda aqui é necessária, é só lembrar desse N aqui, tá certo? Mas tem variação, tem variação. Qual é a variação que tem? Quando eu digo assim, ó, todos os carros foram emplacados. Olha só. Todos os carros foram emplacados. Aqui é uma variação do se então. Porque essa frase aqui, ó, todos os carros foram emplacados, ela pode ser representada assim, ó. Se é carro, ou se for carro, então foi emplacado. Certo? Se é carro, foi emplacado, tanto faz. Pode ser assim também, ó. Mesmo ele não tendo falado o nome, né? Mas pode ser assim também, ó.
Se o meu carro é Fiat, então foi emplacado. Pode ser também, mesmo não tendo colocado o nome. Mas como ele disse, todos os carros foram emplacados, então independente da variação, esse todos, eles significam sim, então. É uma condicional, tá certo? É uma proposição composta, ok? Quando tem todos, é uma proposição categórica, né? Que tem uma categoria que é universal. Então, ele disse, se todos os carros foram emplacados, é como se você estivesse dizendo, se é carro, então foi emplacado. Mas tem outra variação. Qual é a outra variação? É assim, ó. Perdeu, pois não jogou. Ó, perdeu, pois não jogou. É um se então. Como assim, professor? É uma variação de se então. Porém, você precisa ser esperto. Quando você encontrar uma frase, uma sentença que tem esse pois, né? Perdeu, pois não jogou. Quando você tiver uma frase que tem esse pois, essa proposição aqui, quando você for botar no se então, é a primeira. Tipo, se não jogou, então perdeu. Tem que ter cuidado, viu? Principalmente se for fazer uma prova da CESP, ele gosta de usar esse pois, né? E lembrando, nunca pode dizer, se perdeu, então não jogou. Não. Quando tem o pois, se não jogou, então perdeu. Essa proposição aqui é que ela é uma condição suficiente. E essa daqui é que é necessária. Tá certo? Quando tiver essa variação do pois. Aí você faz só trocar. A última é a primeira, quando você for botar no se então, e essa daqui é a segunda. É a condição necessária. Mas pode ter também outro, por isso que eu estou dizendo que a condicional é o mais usado. Se você tiver assim, ó, ganhará somente se jogar. Olha aí. Ganhará somente se jogar. Ganhará somente se jogar. Eu acho que é assim. Ganhará, vírgula. Somente se ganhar. Tá certo. Essa é uma variação. E quando eu vou transformar essa variação, né? Mesmo, e cuidado, viu? Porque tem muita gente que confunde com se, somente se. Não é. Não é uma bicondicional. Aqui, ó, se tiver só somente se, é uma condicional. Agora, se tiver se, somente se, é uma bicondicional. Mas, nesse caso, é uma condicional. Somente se. Quando eu for transformar essa proposição aqui num se, então, eu vou dizer assim, ó. Se você jogar, então ganhará. Do mesmo jeito que acontece no pois, essa última proposição, ela é uma condição suficiente, ela vai ser a primeira, primeira. E essa proposição aqui é que é a necessária, é a última, tá certo? Existem essas variações, tem aí no material que dá para vocês acompanharem, tá certo? Não está somente aqui no quadro, não. Tem no material que dá para vocês acompanharem. Por isso que a condicional é a proposição que mais é utilizada, tá certo? Essa condicional, ela tem uma simbologia que representa esse se então. É uma setinha que vem da esquerda para a direita. Na sua fórmula lógica fica assim, ó. P condicional Q. E ela tem um valor lógico. Qual é o valor lógico dela? Ela só será falsa se eu encontrar uma vera ficha. O que quer dizer vera ficha? Quando o P for verdadeiro e o Q for falso. Ela só é falsa se eu tivesse vera ficha, ó, VF. A primeira proposição verdadeira e a segunda for falsa. Nessa proposição composta. E a última proposição, ela é chamada de bicondicional. Essa bicondicional é porque é uma condicional indo e voltando, certo? Essa bicondicional é quando eu tenho assim, ó. Ganharei, vou botar aqui. Ganharei se e somente se eu jogar. Ganharei se somente se eu jogar.
Então, ela é uma condicional indo e voltando, certo? Tanto você pode, nessa proposição, dizer assim, se ganharei, então jogarei, e se jogarei, então ganharei. É indo e voltando, certo? Por isso que é bicondicional. Essa bicondicional ela é representada por uma setinha dupla, né, indo e voltando, por isso que é condicional indo e voltando, para a esquerda e para a direita. Ela tem uma fórmula lógica, que é P, se, somente se, que, a simbologia, ó. E ela tem um valor lógico também. Ela só será verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras ou as duas proposições forem falsas. Por isso que ela é bicondicional, né? Tem que ser iguais. Ela só será verdade se as duas forem iguais. Preciso entender essa minha tabelinha aqui para dar início a um outro tópico que é chamado tabela verdade, né? Na tabela verdade, a primeira coisa que você precisa ter para construí-la é saber pelo menos a sua estrutura. Como é a estrutura de uma tabela verdade? É uma tabela que vai dar valor lógico a uma sentença, né? A uma sentença composta. E para você dar um valor lógico, você precisa inicialmente saber o número de linhas que essa tabela verdade que você vai fazer possui, certo? O número de linhas de uma tabela verdade, TV, ela é dada por uma potência. E essa potência ela vai variar o seu expoente de acordo com a quantidade de proposições. Então, o número de linha da tabela verdade ela é dada por uma potência que é assim, ó, 2 elevado a n, onde esse n é o número de proposições de uma sentença lógica. Número de proposições de uma sentença lógica. Tipo, eu tenho uma proposição aqui, ó, P. Eu tenho outra proposição aqui, ó, P, vamos botar aqui, P condicional Q. Eu tenho outra proposição aqui que vai ser assim, P e Q, bicondicional R. Aí eu vou ter outra proposição, um exemplo. Estou colocando esse exemplo aleatório. P ou Q, condicional R e S, exemplo aleatório. Aí, para eu construir, eu preciso inicialmente saber quantas linhas tem essa tabela verdade. Aí, para saber a quantidade de linhas de uma tabela verdade, eu preciso saber quantas proposições ela tem. Nesse primeiro exemplo aqui, só tem uma proposição. Então, essa uma só proposição, para saber a quantidade de linhas, olha a formulazinha, ó, vai ser 2 elevado a 1. Né? Uma proposição, ó. Uma proposição. Quanto é 2 elevado a 1? 2. Então, quais são os possíveis valores lógicos para essa proposição P? Verdadeiro ou falso? Duas, ó. Duas linhas. Ó, duas linhas. Verdadeiro ou falso. Agora, se eu tiver duas proposições, P e Q, para saber a quantidade de linhas, ó, 2 elevado a 2. Quanto é 2 elevado a 2? 2 vezes 2 dá o quê? 4. Então, essa minha tabela verdade ela vai ter 4 linhas. Se eu tenho a proposição P e a proposição Q, se serão 4 linhas, aí eu tenho que distribuir esses 4 em quantidades iguais de verdadeiro e falso. Então, vai ser o quê? 2 verdadeiras e 2 falsas para cada um, né? 2 verdadeiras e 2 falsas para cada um. Aí, começando com o P, vai ser, ó, 2 verdadeiras e 2 falsas. E esse Q, para ter 2 verdadeiras e 2 falsas, para não ficar igual ao P, eu vou alternar. Então, fica assim, ó, verdadeiro e falso, que é para alternar. Porque, senão, se eu botar 2 verdadeiras e 2 falsas, vai ficar errado. Né? Eu tenho que alternar. Observe que são 4 linhas, ó. Uma linha, VV, outra linha, VF, outra linha, FV e outra linha, FF. 4 linhas. Certo? E eu organizo a tabela verdade desse formato aqui. Agora, nesse meu exemplo, eu tenho quantas proposições? Não é conectiva, é proposição. Eu tenho 1, 2, 3 proposições. Então, vai ser quantidade de linhas, 2 elevado a 3.
2 elevado a 3 não é 6, viu, gente? 2 elevado a 3 é o 2 vezes o próprio 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ela vai ter 8 linhas. E essas 8 linhas precisam ser distribuídas entre verdadeiro e falso. Aí, como é que eu tenho um 8 para dividir entre verdadeiro e falso? Então, vai ser 4 para cada. 4 verdadeiro e 4 falso para cada. Né? Então, quando eu for organizar, eu vou ter que botar 4 verdadeiro e 4 falso para cada um deles. Tipo, quando eu tenho P, Q e R, como é o caso desse meu exemplo aqui, ó, começando sempre pelo P, se eu for botar 4 para cada, então vai ser 4 Vs e 4 Fs. Certo? Para cada um. Porém, para o meu Q não ficar igual o P, né, botando 4 em 4, eu vou alternar de 2 em 2. Porque, como aqui eu tenho 4V, aí eu vou alternar agora de 2 em 2. Então, vai ficar VV, FF. VV, FF. Olha só, alternei para os dois. E para o meu R não ficar nem igual ao P, nem ficar igual ao R, eu vou ter que alternar. Agora, como ele é o último, sempre alterno de 1 em 1. Então, vai ficar VF, VF, VF até o final, para alternar. Pronto, alternei. Olha só como tem 8 linhas. Primeira linha, todos Vs. Segunda linha, VVF. Terceira linha, VFV. Quarta linha, VFF. Quinta linha, FVV. Sexta linha, FVF. Sétima linha, FFV. E última linha, todos Fs. Começou com V e todos F no final. Certo? Pedro, e se for 4? Olha só que são 4. 1, 2, 3, 4. Então, a quantidade de linhas será 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Aí, nesse caso aqui, quando eu for construir essas 16, eu tenho que construir 16 para ser distribuído entre verdadeiro e falso. Então, vai ser 16 ao meio, dá 8 para cada. Então, vai ser 8V, 8F. Então, o P vai ficar 8V, 8F. O Q? Já vou dividir esse 8 ao meio. Então, vai ser 4V, 4F, 4V, 4F. O R já vai ser quem? Para não ficar igual aos outros. Vou alternar de 2 em 2. 2 vezes 2F, 2 vezes 2F, 2 vezes 2F, 2 vezes 2Fs. E o R? Aí eu alterno, como ele é o último, eu alterno de 1 em 1. VF, 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 e assim vai até o final. Uma coisa que é importante para vocês se orientarem em relação às proposições, quanto ao seu valor lógico, é um tópicozinho que é chamado de negação, tá certo? Essa negação, ela tem uma simbologia que vem variando de duas formas. Ela pode ser um tio antes da proposição, mas ela pode ser tipo uma cantoneirazinha, certo? O que quer dizer essa negação? Ela é representada pela palavra não e ela muda o valor lógico da proposição. Então, se eu disser assim, Pedro é professor de matemática, se eu disser que é verdadeiro, a partir do momento que eu digo assim, Pedro não é professor de matemática, aí eu já estou mentindo o que eu acabei de dizer. E ela era verdadeira. Se eu estou mentindo, ela passa a ser o quê? Falsa, né? Ela muda o valor lógico da proposição. E essa palavra não, que é a negação, né? É quando a gente tem essa simbologia aqui, antes da proposição. É porque ela está pedindo para você mudar o valor lógico e está pedindo para você colocar o não na proposição. Então, se eu tenho uma proposição... João gosta de jogar, certo? João gosta de jogar. Se eu for negar, eu digo que essa proposição é uma proposição P. E se eu disser o não P, eu já vou dizer o quê? João não gosta, é antes do verbo, não gosta de jogar, certo? Toda vez que você for negar, é antes do verbo. Aí tem que ter um cuidado com relação à negação. Qual é o cuidado, professor? É que nem sempre, nas questões, a negação de uma proposição, quando você dá algum adjetivo, é pelo antônimo dele. Tipo, Maria é bonita. Se você for negar, você não pode dizer que Maria é feia. Para negar, você tem que dizer Maria não é bonita, certo? Se eu tenho uma proposição, Maria é bonita. Se eu for negar, eu não posso negar Maria é feia, pelo antônimo, né? O antônimo bonito, feio.
Mas o correto é: Maria não é bonita. Agora tem um detalhe. Se na questão tiver dizendo assim, Maria é bonita e João é feio, aí ele apresentou uma palavrinha feio. Então significa dizer que ele já está usando um antônimo de um adjetivo. Então, se eu for negar Maria é bonita, eu posso dizer que Maria é feia? Posso. Por quê? Porque ele usou, na própria questão, ele usou um antônimo. Agora, se não tiver, a forma correta é Maria não é bonita. Só utiliza o antônimo se na própria questão estiver mencionando o antônimo, tá certo? Tenha cuidado. Porque às vezes vem uma questão que diz assim, negue. Maria é bonita. Aí vem as alternativas. Maria é feia, Maria é mais ou menos, Maria é ridícula e Maria não é bonita. Mas na questão até então não mencionou nada de feio. Qual é o correto? Maria não é bonita. Agora, se tiver assim, Maria é bonita e João é feio, negue Maria é bonita. Aí o correto vai ser Maria é feia. Mas não vai, e nem se preocupe que não vai ter lá a palavrinha, a frasezinha lá, Maria não é bonita. Não vai ter não, viu? Vai ter não. Vai ter só a Maria é feia mesmo, para você julgar. Por quê? Porque se ele colocar Maria não é bonita, ele vai estar dando uma duplicidade e uma questão sujeita a recurso. Então, ele não vai utilizar assim, certo? Então, tem que ter cuidado com essa palavrinha não. Vamos começar agora a resolver as questões. Eu acredito que dá tempo. Vamos tentar fazer de tudo aqui para a gente resolver todas essas questões. Então, inicialmente, a parte introdutória do assunto já foi mencionada aqui para vocês, e agora vamos meter os pés em cima dessas questões. Acompanhe aí com o material. Quem não baixou, baixe o material que já está disponível. Não esquece... Oi? Pronto, ele vai jogar na tela também. Como é? O nome? Teu nome, macho. Teu nome, mano. Hã? O Vigílio vai colocar aí o material na tela para acompanhar com vocês, né? A gente está ao vivo, tem que ser assim mesmo, viu? Continuando. E um detalhe, né, com relação à tabela verdade, né? O seu valor lógico, já estava olhando aqui o material e lembrei, com relação ao seu valor lógico, se você faz uma tabela verdade, estrutura, e o resultado dá tudo verdadeiro, o nome desse valor lógico, dessa tabela verdade, é chamado de tautologia, né? Uma definição própria de RLM, aí, nesse caso, da lógica proposicional, quando se trabalha com tabela verdade. Se o resultado de uma tabela verdade for tudo verdadeiro, é uma tautologia. Se o resultado de uma tabela verdade for tudo falso, é uma contradição. E se o resultado tiver V e F, é uma contingência. Na CESP, ela usa uma palavrinha chamada satisfazível, tautológica, satisfazível quando é contingência e insatisfazível quando é contradição, tá certo? Acompanhe aí no material. Primeira questão, bem simples. Sabendo que a proposição é o termo usado em lógica para descrever o conteúdo de orações declarativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso, assinale a alternativa que indica uma proposição lógica. Aí eu olho para cá, eu sei que não é proposição lógica, é isso aqui, né? Pergunta, ordem, desejo, exclamação. Aí eu olho para cá, vejo. A, B é uma pergunta, está fora. O C, o nome do jogador, quem? É uma sentença aberta, está fora. D, o quadrado de um número, de quem? Não sei. É uma sentença aberta, está fora. O E é uma pergunta, então a primeira, ó, o céu é azul. Tem como julgar se é verdadeiro ou falso, né? Então, a sentença fechada é uma proposição alternativa A na primeira questão, gabarito A. Vou colocar o gabarito aqui, ó. Gabarito. Primeira questão, A. Segunda. Olhando aqui para a segunda. Das expressões seguintes, qual é uma sentença aberta? Ou seja, o que não é proposição? Aí eu olho para cá, ó. B, 7 mais 8, 51. É falso, não é? 7 mais 8 é 15. Então, a sentença fechada, está falso. C, 6 menor que 2 ou 3 maior que 1, que é igual a 4. Sentença fechada também, né? Tem como definir se é verdadeiro ou falso. O item D, 9 menos 1 menor que 8. 9 menos 1 dá 8, né? E 8 não é menor que 8, é falso. Sentença fechada. E o E, 3 mais 3, diferente de 6. Não, 3 mais 3 é igual a 6, então é falso, sentença fechada. Então, a única que é uma sentença aberta é a A.
Ele até diz assim, se X é sobrinho de Y, então X é primo de X. Quem, homem? Quem é aqui? Então, é a sentença aberta. A, gabarito da segunda questão. Terceira. Assinale a alternativa que representa uma sentença aberta. Aí vamos lá. A, 4 mais 4 dá 8, verdadeiro. Então, se é verdadeiro, então é uma sentença fechada. B, Carlos possui 5 filhos. Tem como dizer se é mentira ou não, né? Então, é uma sentença fechada. C, na maioria das vezes da sentença fechada vem o nome da pessoa, tá certo? Mas agora tem que ter cuidado. Quando vem o nome da pessoa, se for uma pergunta ou uma exclamação, já não é mais uma proposição. C, Clarice é uma excelente professora de história. É uma sentença fechada. Aí agora o último, ela é uma ótima profissional. Ela quem? Né? Ela quem? Então, a sentença aberta. Alternativa D de dado na terceira. Quarta questão. Marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Então, está vendo que a gente está na cronologia, né? A gente está indo desde a parte inicial para a parte mais complexa, a gente chega lá. Marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Aí eu olho para cá e vejo que a única sentença aberta aqui é a A. Aquele homem é servidor da Câmara Municipal de Três Rios. Aquele quem? Então, é a sentença aberta, é a única que é a sentença aberta. As outras todas têm sujeito, têm verbo e tem como você classificar se é verdadeiro ou falso. Então, quarta questão, gabarito A. Quinta questão, acompanha aí. A alternativa que descreve a verdade, ele quer saber a verdade de ambas as sentenças abertas, aí ele bota as sentenças, ó. Todas as palavras não iniciam por vogal. Então, a verdade, eu vou atrás das alternativas aqui, que as palavras não iniciam por vogal. E a outra diz assim, nenhuma palavra não termina por vogal. Gente, como é que vocês entendem isso? Nenhuma palavra não termina com vogal. Nenhuma é como se fosse todos não. E ainda tem outro não. Aí, quando eu vou negar uma negação, eu afirmo. Então, significa dizer que todas as palavras terminam por vogal. Então, vou atrás da alternativa aqui, que todas as palavras não iniciam por vogal, ou seja, tem que iniciar por consoante, e o outro, todas as palavras têm que terminar por vogal, porque quando ele diz assim, nenhuma palavra não termina por vogal, ele está dizendo que todas terminam por vogal. E onde é que eu encontro isso? Em madeira, plástico, cerâmica e vidro. Começa com consoante e termina com vogal. Alternativa A, gabarito da quinta questão. Sexta questão. Observe que nessas outras sempre tem uma palavra começando com vogal ou terminando por consoante, né? Sempre preste atenção nisso aí. Sexta. Nas expressões a seguir... Edson, quando tiver pergunta, tu faz aí, viu? Quando tiver pergunta. Nas expressões a seguir, quantas são consideradas sentenças abertas? Ele quer saber quantas são abertas. Aí a primeira. Fulano não matou. Fulano quem? Quem? Não sei. Sentença aberta. 2. Que bela noite é uma exclamação. Exclamação não é proposição, então é uma sentença aberta. O outro, Jeremias comeu. Olha, tem um nome, tem o verbo, teve a ação, então é uma sentença fechada. 4. Esse objeto cheira é uma pergunta. Pergunta não é proposição, então é uma sentença aberta. 5. Pentei meu cabelo, é uma ordem. Isso aí é uma ordem. Ordem não é proposição, é uma sentença aberta. Então, nós identificamos quantas sentenças abertas aqui? 4 sentenças. Das 5, 4 são abertas. Alternativa D de dado na sexta. Sétima questão. Considere as seguintes frases. Frase é sentença, viu? Como eu falei para vocês no começo do assunto. Vou apagar aqui esse primeiro tópico aqui. Primeira. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Ele quem? Não sei. Sentença aberta. 2. X mais Y sobre 5 é um número inteiro. Eu não sei nem quanto é o valor de X, nem sei quanto é o valor de Y. Ele não disse. Sentença aberta também. 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Olha, uma ação completa, uma frase fechada, né? Se é uma fechada, é uma proposição. Então, é verdade que apenas A. 1 e 2 são sentenças abertas. Correto, porque a 3 é sentença fechada. Então, gabarito da sétima questão, alternativa A. Oitava. Em lógica, agora, ó,
olha essa parte agora, dos princípios, tá certo? Em lógica, pelo princípio do terceiro excluído. Qual é o princípio do terceiro excluído? O princípio do terceiro excluído é aquele que é o seguinte: ou é verdadeiro ou é falso, não tem meio termo, não tem outro resultado, tá certo? Então, o princípio do terceiro excluído, é uma proposição falsa que pode ser falsa, uma proposição falsa, não, isso aqui não é isso aqui, não vou nem ler o resto. B, uma proposição verdadeira pode ser falsa, não, também não é, certo? C, uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não há outra possibilidade, está aí o terceiro excluído, alternativa C nessa oitava, não há outra possibilidade. Olha que a alternativa D, ele diz assim, uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. É o princípio da identidade, certo? Verdadeira é verdadeira e falsa é falsa. E o item E, ele diz assim, nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É o que isso aí? É o princípio da não contradição. Então, a alternativa certa nessa oitava é a alternativa C. Nona questão ainda é trabalhando os princípios, que é para a gente treinar. Então, diz assim, acerca dos princípios do raciocínio lógico, analisa as seguintes afirmações. Primeira, o princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Correto? Não é desse jeito? A identidade? É sim. 2, o princípio da não contradição indica que nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Correto, acertou mesmo em cima. Correto, não contradição. E na terceira diz assim, o princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor lógico. De jeito nenhum, por isso que é terceiro excluído, que não pode ter um terceiro valor, não. Né? Então, somente 1 e 2. Aí eu olho para cá, analisando as afirmativas acima, marque a alternativa correta. A. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Gabarito da nona é a alternativa A. 10ª questão. São considerados princípios básicos da lógica bivalente. Essa lógica bivalente é essa que eu já falei, né? Que você pode classificar verdadeira ou falsa. Então, ele diz, o princípio do primeiro excluído, né? Não tem isso não, são só 3. Terceiro excluído, identidade e não contradição. Onde é que eu encontro isso? Na B, ó. Princípio do terceiro excluído, princípio da identidade, princípio da não contradição. Então, alternativa B de bola nessa 10ª. 11ª. A afirmação ou ele é, ou não é professor. Ou ele é, ou não é professor. Isso aqui é ou uma coisa ou outra. Não tem meio termo. Isso aqui é quem? Identidade, terceiro excluído ou não contradição? Aí eu olho para cá. Ou é ou não é, ou seja, porque não tem meio termo. Então é o quê? Princípio do terceiro excluído. Alternativa é. Essa 11ª. 12ª. Considere que temos 3 proposições, identificadas por P, Q e R. Objetiva-se construir uma tabela verdade para avaliar os valores lógicos que as proposições compostas. P ou não R, P ou não R, condicional, Q e não R, Q e não R. Eu tenho uma proposição, uma sentença aqui com 3 proposições, P, Q e R, né? Se são 3, 2 elevado a 3, 8. Tem 8 linhas, quando eu for construir a tabela verdade. Então, ela pode assumir, aí vem, a esse respeito, avalie as afirmações a seguir. Primeira, a tabela verdade desse caso terá 6 linhas. Não, tem 8. São 3 proposições, ó. Tem o P, tem o Q e tem o R. São 3 proposições, então 8 linhas. Então, a primeira está errada. 2. A tabela verdade, nesse caso, terá 8 linhas. Correto, 8 linhas. Né? A gente já verificou aqui. E 3. Haverá apenas 3 linhas da tabela verdade na coluna correspondente à proposição composta, que assumirá o valor verdadeiro. Aí aqui eu preciso comprovar, através da minha tabela verdade, para ver se realmente serão 3 linhas em que, no resultado, tenha verdade. Aí como é que eu faço? Vamos estruturar aqui a tabela verdade. 3 proposições, 8 linhas. Aí, começando pelo P. Se é 8, vamos dividir de 4 em 4. 4 vezes e 4 Fs. Certo? O Q? Que a gente sempre bom colocar na ordem. O Q vai ser o quê? De 2 em 2. 2 vezes 2 Fs. 2 vezes e 2 Fs. Pronto.
E o R é o terceiro. Aí o R não é intercalando VF, VF, VF. Agora, se ele está negando, eu não vou começar com VF, VF, não. Vou trocar. Então, vai ser FV, certo? Até o final, alternando. FV, FV, FV até o final, certo? E do mesmo jeito aqui. FV até o final. Lembrando, só para tentar deixar alinhado, porque senão a gente se confunde, né? Vou tentar aqui para botar alinhado. Pronto. Se não tivesse essa negação, seria VF, VF, VF até o final. Do mesmo jeito, se tivesse, por exemplo, o não P, eu não ia começar com 4 Vs, eu ia começar com 4 Fs e depois o 4V, tá certo? Sempre é bom trocar. Fica melhor para a gente se orientar e não errar. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Os conectivos, quando não tem parênteses, ele tem uma hierarquia. É a hierarquia de quem dá o resultado final. Quem é que dá o resultado final? Eu tenho 5 conectivos, certo? Bicondicional, condicional, exclusiva, inclusiva e conjunção. Se eu não tiver parênteses, quem dá o resultado final sempre é de baixo para cima, certo? Olha aqui. Esse aqui, se não tiver parênteses, esse aqui é quem manda. Se não tiver ele, esse aqui é quem manda. E esses aqui todos têm o mesmo valor, ok? Então, no caso, o último que nós vamos fazer é esse aqui, que é a condicional, porque é ele que manda nos outros. Aí vamos resolver logo esses daqui, ó. Ou, o que é que eu preciso saber no ou, ó? Ou só é falso se os dois forem falsos. Ou seja, no ou, se eu encontrar um V, já é verdadeiro. Na dupla, se eu encontrar um V, já é verdadeiro, para não perder tempo. Ó, se eu encontrei um V, então já é verdade. Encontrei aqui V, verdade. Encontrei outro V, verdade. Encontrei outro V, verdade. Aqui não, 2F, falso. Encontrei um V, verdade. Aqui 2F, falso. Encontrei outro V, verdade. Porque ela só é falsa se os dois forem falsos, né? Agora aqui no I, só é verdade se os dois forem verdadeiros. Na dupla, se eu encontrar um F, já é falso, para não perder tempo. Ó. Encontrei um F, falso. Agora aqui, ó, 2 verdadeiras é verdade. Encontrei um F, falso. Outro F, falso. Outro F, falso. 2V, verdade. Mais um F, falso. E outro F, falso, para não perder tempo. Se tiver um F no I, que é a conjunção, já é falso. Pronto, quem que manda é esse bonito aqui. Então, vai mandar com quem? Com a junção desses dois aqui, ó. Certo? Aí eu vou olhar, ó, condicional. O que é que eu preciso saber na condicional? Eu tenho que encontrar o Vera Fischer para ser falso. Vera Fischer, se for Vera Fischer, é o único que vai ser falso. Mas tem alguns meiozinhos que é mais rápido. Tipo, se o primeiro for F, já é verdadeiro. Se o primeiro for F, já é verdadeiro. Então, vamos lá. Ó. Essa coluna com essa, tá certo? Ó, Vera Fischer, falso. Ó, VV, verdade. Vera Fischer, falso. Vera Fischer, falso. FF, ó. Se o primeiro for F, já é verdade. Verdadeiro. Aqui, ó, o primeiro sendo F já é verdade. Aqui é falso, né? Vera Fischer. Só que na questão está dizendo que só tem 3 vezes. Mas eu olho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 vezes. Não são 3. Então é errada. Então eu posso concluir aqui que a única que é certa é a 2. Porque a tabela verdade desse caso tem 8 linhas. Gabarito A. 12ª questão, gabarito A. 13ª. Essa daqui ainda é da 12ª, viu? É o terceiro item. 13ª. Considere as proposições P, Q e R e a seguinte linha de uma tabela verdade, em que V representa o valor lógico verdadeiro e F falso. X e Y são os valores lógicos incógnitos, que é para a gente descobrir quem é X e quem é Y, talvez. Aí na tabela eu tenho assim, ó. Eu tenho P, Q, R, aí vem um indivíduo aqui, não P e Q, depois na outra coluna, P e ou R, condicional, não P e Q. Pronto, não vou botar as linhas não, vou só deixar assim porque senão perde tempo. Aí ele vem dizendo que o P aqui é F, que o Q é F, que o R é V. Aqui tem um pontozinho de interrogação. Aqui tem um... Ainda tem uma outra peste aqui no meio, esqueci um aqui.
Oh, meu Deus. Botar bem aqui, eu acho que dá, apertadinho. P, U, R, e aqui vem esse indivíduo aqui. Não P e Q. Pronto. É assim. Não gosto de fazer essas coisas, não. Foi só leseira de não ter anotado. Só para diferenciar. Aqui vem um ponto de interrogação, aqui vem um X e aqui vem um Y. Que é para saber quem é esse X e quem é esse Y, eu acho. Para que a tabela seja corretamente preenchida, os valores de X e Y devem ser respectivamente iguais a. Então vamos lá. Olha só. P ou R. O P é F, o R é V. No OU, basta ter um V, vai ser o quê? Verdadeiro, né? O OU, basta ter um V. Eu tenho que olhar aqui para o P e para o R. Ó. P, ele está dizendo que é F e o R é V. Basta ter um V no OU, já é verdadeiro. Aí eu olho para cá, ó. Não P. Se o P é F, o não P vai ser V. O Q, quem foi que ele disse? É um F. No I, gente, basta ter um F, já vai ser o quê? Falso, né? Então, já sei que o X é falso. X é falso. Então, já não pode ser a alternativa A e B. Não pode. Nem é A, nem B. Agora, vamos para cá. Quanto foi que deu esse indivíduozinho aqui que eu fiz? Deu V. Quanto foi esse daqui que eu fiz? Deu o quê? Deu F. Vera Fischer na condicional dá o quê? Dá falso, né? Então, os valores de X é F, de Y é F. E eu encontro isso no gabarito D, alternativa D de dado, nessa 13ª questão. Tem pergunta aí? 14ª. Não tem pergunta, parece que está tudo entendendo, né? Está entendendo, estão fazendo pergunta, mas pode fazer, estou aqui para isso. Décima quarta. Nessa 14ª questão, nós temos o seguinte. Ele quer trabalhar com conectivo também, né? Os valores lógicos. Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Gente, essas questões aqui também é no estilo ABCD, é o estilo da provável banca, né? Que vocês sabem aí do concurso da PM, da PC. Provável banca. A, 2 igual a 3 é falso, né? Olha só, na 2 igual a 3 é falso. Aí vem o conectivo I. Gente, conectivo I, basta ter um F, eu já sei que é o quê? É falso. Então não é o item A. B. Se 2 é igual a 3, o conectivo é a condicional. Se 2 é igual a 3, não, 2 não é igual a 3, então é falso. Gente, na condicional, se o primeiro for F, já vai dar o quê? Verdade, acabou a questão. Pronto, alternativa B de bola. 14ª, B de bola. Por isso que é bom saber esses atalhos, né, com relação a valor lógico dos conectivos. Quais são esses atalhos? I, se eu tiver no I um F, já é falso. Não perca tempo. Qualquer um, antes ou depois do I, se tiver F, é falso. Qual é o conectivo do OU? No OU, se tiver um V, é verdadeiro. E qual é o atalho aqui da condicional? É que se a primeira proposição for falsa, já é verdade. Não perca tempo, já é verdade. Ou então, se a última proposição for verdadeira, já é verdade também. Certo? Se a última proposição for verdadeira, já é verdade também. Aí isso é o outro atalho com relação aos conectivos, valor lógico, né? 15. Não perder tempo nas outras que são erradas, não. Agora sim, claro que no concurso você precisa ler todas as alternativas, tá certo? Porém, se você está seguro, é você que sabe, né? Mas a minha orientação é que vocês olhem as outras alternativas, tá certo? Não percam tempo. 15. Assinale a alternativa que contém a proposição que define corretamente a seguinte tabela verdade. Ele te dá uma tabela verdade nessa 15ª questão, que é assim, ele bota um P, ele coloca um Q e bota um ponto de interrogação e ele diz que o P é assim, 2 vezes 2 Fs, o Q é VF, VF, e o resultado, ele já coloca no resultado o quê? 3 vezes e um F, ou seja, parece com uma conjunção, né? Parece que ele usou aqui, ó, uma conjunção. Por quê? Porque a conjunção só é falsa quando os dois são verdadeiros, quando os dois são falsos, né?
É como se ele tivesse usado aqui uma conjunção, ó. Foco. Olha, já deu para lembrar. Quando os dois são falsos, deu falso, então é uma conjunção. Uma conjunção não, desculpa, uma disjunção inclusiva. Né? Uma disjunção inclusiva. Aí olha para cá, quais deles têm disjunção inclusiva? É a A, B e a D. Então a C e a E estão fora. C e E estão fora. Então pode ser a B ou a D. Aí eu olho aqui para A, certo? Vou olhar aqui para A. A fórmula lógica é assim. P ou negação, parêntese, de P e Q. Pronto. Tem assim. Aí eu vou olhar logo aqui, né? Ó. Vamos conferir. Se todos forem F, se o P e o Q for F, será que vai dar F? Vamos ver. Se o P for F, PF, o Q sendo F, vamos ver se o resultado vai dar F, né? Vamos ver aqui. Ó, preste atenção. I, basta ter um F no I, o resultado já é falso. Negando uma falsidade, né? Porque vai ficar assim, ó. F ou negação de F. Então vai ficar F ou... Qual é a negação de F? É V. No ou, basta ter um V, já é verdade. Então já não é o item A, porque tem que dar falso, ó. Já não é o item A. Aí eu vou para o destaque, certo? Vocês estão vendo aqui que a estratégia é ir para o destaque. Vamos na B. E a B pode ser certa também. A fórmula da B é assim. P ou, parêntese, P e não Q. Pronto. Vamos ver aqui, se eu substituir o P e o Q por F, se vai dar falso. Vamos ver aqui. Vamos lá. Substituindo o P por F. Então vai ser aqui. Vai ser F, aqui vai ser F. O não Q, se o Q é F, o não Q vai ser o quê? Verdadeiro, né? Aí vamos lá. Ó. I. No I, basta ter um falso, vai ser falso. Né? Aí ficou ou e outro falso. Olha só. Falso ou falso. Dá falso. Certo? Dá falso. Mas eu não posso marcar que seja B, não. Vamos ver agora a C, para ver só um detalhe. Na C não, na D, né? Porque eu disse que poderia ser a B ou a D. Vamos ver a D. Porque eu não fiz a D ainda, eu não posso marcar que seja B, não. Porque eu não fiz a D. A D eu tenho assim, ó. P ou parêntese, Q, bicondicional, não P. Vamos fazer essa mesma condição para ver se dá F. Vamos lá. Substituindo o P por F e o Q por F. Então vai ficar F aqui, aqui vai ser F. Se o P é F, o não P vai ser V. Ó, bicondicional, só é verdade se as duas forem iguais? Aí não são iguais, então aqui é falso. Certo? Ah, olha aí, ó, ficou, ó, dá falso também. Opa, então vai ser ou AB ou AD. Né? B ou AD, porque agora, como é que vai ser agora, Pedro? Agora vamos ver botando todos os dois verdadeiros para ver se dá certo. Se eu botar todos os dois verdadeiros, tanto o P quanto o Q, se eu colocar o P como verdade, vai ficar aqui, verdadeiro, aqui vai ficar verdadeiro, né? Aí aqui vai ficar, se o Q é verdadeiro, então vai ser falso, não o Q, né? No I, basta ter um F, que já é falso. No ou, basta ter um V, que é verdade. Opa, deu verdade. Vamos ver se isso aqui também. Substituindo o P por V, o Q por V, e o não P vai ser F. Bicondicional aqui, ó. Na bicondicional, só é verdade se os dois forem iguais. Aí não são, então é falso. Vixe, deu do mesmo, rapaz, estão querendo brigar mesmo, né? Ó, vai dar verdadeiro também. Estão querendo brigar. Agora vamos só para esse, para não ter que fazer a tabela toda. Vamos chamar o P de V e o Q de F. Então, fazendo, ó, o P, V e o Q, F. Então, aqui vai ser, ó, verdadeiro. Aí aqui, verdadeiro. Se o Q é F, o não Q vai ser V. Né? Verdadeiro, verdadeiro dá o quê? Verdade. Vamos ver. Verdade ou verdade dá verdadeiro. Deu verdadeiro. Rapaz, mas é a peste, viu? Vai ter que fazer a tabela todinha. Agora vamos ver do mesmo jeito. O P sendo verdadeiro e o Q sendo falso aqui. Então aqui vai ser verdadeiro.
o Q sendo falso, bicondicional não P se é verdadeiro, então aqui vai ser falso. Rapaz, olha aí, verdade também. Vai dizer o desempate. Se eu soubesse, tinha que fazer a tabela todinha, né? E eu nem queria fazer a tabela. Então, melhor fazer a tabela, seria muito mais rápido. Mas perdi foi tempo demais. Mas para não perder mais tempo, vamos continuar. Agora, o P é F e o Q é V. Então, aqui vai ser F, F. Se o Q é V, o não Q vai ser F. Então, aqui dá falso. E aqui dá falso. Opa, no ou falso e falso dá o quê? Falso. Pronto, acabou. Então, aqui tem que dar verdadeiro, né? Deu, foi falso. Então, não perder tempo. Alternativa, D de dado. Gabarito da 15ª, D de dado. Se eu tivesse no começo feito a tabela verdade, ia perder menos tempo, né? 16. Utilizando o operador lógico, o I, a tabela verdade a seguir terá sua equivalência completada na ordem. Aí, gente, bem simples. O que é que eu preciso saber do I? O I, qual é o atalho do I? Se eu tiver um F, já é falso. No I é assim. Aí eu olho para cá, ó. A, ele quer que a coluna, né? A e B e C. A, I, B e C. Então, vamos olhar para o A, para o B e para o C. Se tiver um F, é falso. Então, vai ficar o quê? Na primeira linha, eu tenho V, V, F. Teve um F, então é falso. Então, o primeiro resultado aqui já é falso. Essa aqui é a 16ª. Primeiro resultado já é falso, na primeira linha. Segunda linha. Olho para a segunda linha, tem um F, V, F. Basta ter um F. Falso. Porque é o I, né? O conectivo I. Terceira linha, V, F, V. Teve um F. Falso de novo. Quarta linha, tem o V, V, V. Então é verdadeiro. E na última linha, são 5, né? Na última linha tem um F, V, V. Opa, falso. Então a sequência vai ser F, 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 V, F. E eu encontro esse gabarito aonde? Na alternativa D de dado. 16D. 17. Décima sétima questão. Gente, pergunta. Se tiver dúvida, pode perguntar. Tu fica atento aí, qualquer coisa, viu? Só. 17. A respeito da temática lógica matemática, assinale a alternativa que representa a classificação do valor lógico da fórmula lógica, que é P, I, R, feche parêntese, condicional, não que, ou R. Olha só, eu tenho aqui uma sentença lógica com 3 proposições. Se são 3 proposições, então são quantas linhas? 8, né? 2 elevado a 3 dá 8. 8 dividido entre verdadeiro e falso em quantidades iguais. 4 vezes 4 Fs. E aqui também, né? Aqui, vamos para o quê? O Q fica sendo 2 vezes 2 Fs até o final. Mas como ele está dizendo não o Q, então vai ser o contrário. 2 Fs, 2 vezes 2 Fs e 2 vezes. Já o R é alternando, né? De uma em uma. E ele está afirmando aqui, então vai ser VF até o final. VF, VF, VF até o final. Do mesmo jeito aqui, certo? Tem cantos que você vê tabela verdade fazendo um bocado de coluna, mas a minha orientação é que não precisa não, faz na própria tabela, é mais rápido, certo? Na própria fórmula. Quem é que vai dar o resultado final aqui? Condicional, certo? Vamos resolver os parênteses. I. No I, basta ter um F, que já é falso. Então, aqui, ó, verdadeiro. Aqui teve um F, falso. Aqui, ó, verdadeiro. Teve um F, falso. Outro F, falso. Está vendo tudinho aqui F, então não vou perder tempo, não. Pronto. No ou, basta ter um V. Se tiver um V, é verdadeiro. Então, aqui, ó, teve um V, verdadeiro. Ó. Aqui, não. Então, falso. Teve o V, verdadeiro. Aqui também, verdadeiro. Aqui também, verdadeiro. Nesse aqui, não, é falso. Nesse aqui teve verdadeiro, nesse aqui tem verdadeiro. Pronto. O resultado vai ser baseado nessas minhas 2 colunas aqui. Vamos lá.
Condicional. Se eu encontrar o vera-ficha, é falso. Mas se não... Ou seja, se a primeira for F, é verdade. Se a última for V, é verdade também, na condicional. Então, olha aqui, ó. A última deu V, verdade. Primeira deu F, verdade. Última deu V, verdade. Primeira deu F, verdade. Primeira deu F, verdade. Tá vendo que tudo aqui é verdade? Pronto, perder tempo. Deu tudo verdadeiro. Se é tudo verdadeiro, isso aqui é o quê? Uma tautologia. Quando o resultado é tudo verdadeiro, é uma tautologia. Alternativa C. 17C. 18. Questão 18. Se Davi é sufista, então Ana não é bailarina. Olha só. Aqui eu vou escrever assim, ó. Se Davi é sufista, então Ana não é bailarina. Uma condicional. O outro. Bruno não é jogador de futebol ou Cíntia não é ginasta. Bruno não é... Estou botando B de Bruno. Bruno não é jogador de futebol ou... Olha o conectivo ou... Cíntia não é ginasta. Cíntia não é ginasta. Sabendo que Cíntia é ginasta... Cíntia é ginasta e que Ana é bailarina, e que Ana é bailarina, pode-se concluir corretamente que, vamos lá. Se tudo aqui é verdade, ele está dizendo que isso aqui é verdadeiro, no I, só é verdade se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, não é assim? Só é verdade se for assim. Aí eu venho para cá, o C é V, o não C vai ser quem? F. No OU, aí olha aqui, o A é verdadeiro, o não A vai ser o quê? Falso. Gente, na condicional, certo? Para ser verdadeiro, se o último é F, o outro tem que ser F também, né? Porque se for V, vai ficar vera-ficha, aí dá falso, né? Tem que ser verdade. Aí agora vamos aqui. No OU, se o último é F, se esse aqui for F... Aí vai dar falso, mas eu quero que dê verdadeiro, então esse aqui vai ser quem? Verdadeiro, né? Então, fechou. Então, eu posso dizer que a Cíntia é ginasta, a Ana é bailarina, posso dizer também que o Bruno não é jogador de futebol, né? Não é verdade? Bruno não é jogador de futebol. E também dá para dizer aqui que o Davi não é sufista, porque... Tem um F lá, então ele não é sufista. Então, vamos lá. A. Bruno é jogador de futebol? Não, Bruno não é jogador de futebol. Se tem o conectivo I, está fora, não é item A. B. Bruno é jogador de futebol, tem o conectivo I. Não, Bruno não é jogador de futebol. Fora também. C. Bruno não é jogador de futebol? Correto, verdade. Aí o outro. Davi é sufista? Não, Davi não é sufista. Como o conectivo é I, está fora também. D. Se Bruno não é jogador de futebol, Bruno não é jogador de futebol, é V, né? Aí depois vem quem? Davi é sufista. Aí, Davi não é sufista, certo? Davi não é sufista. E aqui da questão está dizendo, Davi é sufista, então aqui é falso. Gente, o conectivo condicional, porque não é o sim, então, né? Condicional, então vai dar o quê? Falso, não está certo. Então, o que foi que sobrou agora? A alternativa é o gabarito, né? Bruno não é jogador de futebol, verdade. Qual é o conectivo? I. Aí vem, Davi não é sufista, Se Davi, ele está dizendo, Davi é sufista, é falso, então Davi não é sufista, é verdadeiro. No I, verdade, dá o quê? Verdadeiro. Então, o gabarito aqui dessa questão, a alternativa é 19. Considere as proposições a seguir verdadeiras. Primeira ele diz assim. Gabriel é estudante, aí tem que ser verdadeiro. 2, Bianca não é criança, ele está dizendo que é verdadeiro. Com base nas afirmações anteriores, é possível afirmar com certeza que A. Conectivo é I, está vendo aí o conectivo I? Aí diz assim, Gabriel é estudante, verdade.
Bianca é criança. Falso. Basta ter um falso, já é falso, né? Então não é o item A. B. Conectivo quem é? Condicional. Sim, então. Aí a primeira proposição. Gabriel é estudante. Verdade. Bianca é criança. É falso. Ó, verdadeiro e falso. Vera Fischer. Falso. Não é a alternativa B. C. Gabriel é... O conectivo é o I. O I só é verdade se os dois forem verdadeiros, né? Gabriel é criança. Não, ele está falando aí do Gabriel estudante. Tem nada a ver. Então pula. Não é C. D. Conectivo é OU. O que é que eu sei do OU? Só é falso se os dois forem falsos. Aí diz assim, Gabriel é estudante. Verdade. Bianca é criança. Falso. Mas no OU basta ter uma verdade, não é verdadeiro? Então a alternativa certa, D de dado nessa 19. Tem nem cálculo. D de dado. 20º. Carlos é rico ou Daniela não é brasileira? Olha só. Vou fazer do mesmo jeito, parecido com essa daqui. 20º. Ele diz assim, Carlos é rico ou Daniela não é brasileira. Carlos é rico ou Daniela não é brasileira. Aí o próximo. Se Elias é bagunceiro, então Fernanda gosta de matemática. Fernanda gosta de matemática. Sabendo que Fernanda não gosta de matemática, ó, Fernanda não gosta de matemática, e, conectivo I, Daniele é brasileira, pode-se concluir corretamente que, vamos lá, no I, para ser verdade, os dois têm que ser verdadeiros, né? Então aqui é verdade, aqui é verdade. Aí eu vou olhar aqui as letras iguais. O não F é verdadeiro, então F vai ser o quê? Falso, né? Na condicional, se o último for falso para ser verdadeiro, o primeiro tem que ser quem? Falso também. Porque se for verdade, fica Vera Fischer, aí dá falso, né? Então o E já é falso. Aí aqui, ó, o D é verdadeiro, o não D vai ser o quê? Falso. No OU, para ser verdade, quando o último é falso, o primeiro tem que ser o quê? Verdadeiro, né? Porque basta ter um V, né, no OU, basta ter um V para ser verdade. Então pronto. Tá aí, descobri aí de cada um. Agora vamos lá. A, conectivo é I. Olha aí, Carlos é rico e Elias é bagunceiro. Conectivo é I. Isso é verdade se os dois forem verdadeiros. Então vamos lá. Carlos é rico. Verdade. Carlos é rico, é verdade. Elias é bagunceiro. Não, Elias não é bagunceiro, então teve falso. Verdadeiro e falso no I, tá falso. Fora. B, condicional. Carlos é rico. Verdade. Elias é bagunceiro. Falso. Verdadeiro e falso, Vera Fischer na condicional. Falso, tá fora. C, conectivo é o I. Elias não é bagunceiro. Se Elias é bagunceiro é falso, então Elias não é bagunceiro é verdadeiro. Ok. Carlos é rico, verdade. Verdadeiro e verdadeiro no I, dá verdade. Alternativa C. 20ª C de casa. 21. Considere e julgue as proposições a seguir como verdadeiras ou falsas. Primeira, 6 mais 3 igual a 8. Não, 6 mais 3 dá 9, então isso aqui é falso. Aí o conectivo I. Gente, o conectivo I basta ter um F, já é falso, nem olha o outro. 2. 2 mais 7 igual a 9, verdade. 2 mais 7 dá 9, verdade. Ou, aí ó, conectivo ou, basta ter um verdadeiro, já é o quê? Verdade. Olha os atalhos, que é bom os atalhos. 3. Condicional. 11 é menor que 15. É falso. Gente, olha o atalho. Condicional quando o primeiro... Não, ele diz o quê? 11 é menor que 15. Ixi, Maria. Nem vi direito. Por isso que meu cérebro ainda diz, ei, macho, olha direito. 11 é menor que 15. É verdade, né? Condicional. Agora vamos o outro. 3 é par. Não, é falso. Olha o Vera Fischer aqui, ó. Então é falso, né? Então até agora só o 2 é verdadeiro. Aí ele diz aqui, pode-se concluir corretamente que... Aí ele vem... Somente a proposição 1 é falsa? Não. A 3 também.
B, as proposições 2 e 3 são verdadeiras? Não, só a 2. As proposições 1 e 2 são verdadeiras? Não. Então já dá para ser o item D, né? Só que no item D ele dá uma enroladinha, ele diz assim, ó, se a proposição 2 é falsa, não, a proposição 2 é o quê? Verdadeira, né? Se ele está dizendo se a proposição 2 é falsa, então ele está mentindo, então é falso. Aí, então, olha a condicional. Gente, condicional quando a primeira é falsa já vai dar o quê? Verdade. Então, a alternativa certa, D de dado. 22. Considere as afirmações a seguir. 1. Ana é brasileira ou Bruno é venezuelano? Vamos terminar que está bem pertinho. 22. Ana é brasileira ou Bruno é venezuelano? 2. Se Carlos é argentino, então Bruno é venezuelano. Sabendo que as duas proposições 1 e 2 são falsas, ele está dizendo que é falsa, é possível concluir corretamente que, se ele diz que elas duas são falsas, então no ou, para ser falsa, as duas têm que ser falsas, né? Então o B aqui é falso. E para isso aqui ser falso, a primeira tem que ser quem? Vera Fischer, verdadeiro. Aí, então vamos lá. A. Ana é brasileira? Não, é falso. B. Bruno é venezuelano? Não, é falso. C. Carlos é argentino? Opa, Carlos é argentino. Então, gabarito C de casa, na 22. 23. Considere verdadeiras as proposições que formam o seguinte argumento. Primeiro, Bruno joga basquete se somente se não trabalhar nos finais de semana. Olha só, 23. Bruno joga basquete se somente se não trabalhar. Não trabalhar? Não trabalhar no final de semana. Bruno trabalhar, tá certo? Aí estou negando. Esse primeiro B é de Bruno. 2. Paulo joga futsal. Paulo joga futsal. Se Bruno também jogar. Opa! Paulo joga futsal. Se Bruno também jogar, é uma variação do se então. Né? É como se eu tivesse somente se. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, Paulo joga futsal somente se o Bruno também jogar. Aí quando eu digo somente se, então o último é o primeiro. Né? O último aqui, ó, Bruno jogar futsal. Então, Paulo joga futsal também. Né? Cuidado, por isso que eu expliquei aquela avaliação do somente se. Né? Quando ele diz, Bruno joga futsal se Bruno também jogar. Então já está dizendo aí, ó, se Bruno jogar futsal, então Paulo também joga. Né? 3. Paulo joga futsal. Paulo joga futsal. Ou Bruno não joga basquete. Ou Bruno não joga basquete. Negação. 4. Bruno trabalha aos finais de semana. Bruno trabalha aos finais de semana. Ele está afirmando. Logo, pode-se concluir que, vamos lá, se ele está afirmando, então isso aqui é verdadeiro. E tudo vai ter que ser verdadeiro, certo? Então é verdadeiro. Bruno trabalha, certo? Aqui está dizendo que é verdadeiro. Mas aqui está dizendo que Bruno não trabalha, é falso? É negação? Então vai ser o quê? Falso. Na bicondicional, para ser verdadeiro, se eu tenho um F, o outro tem que ser F também, né? Porque a bicondicional só é verdadeira se os dois forem iguais. Aqui, ó, Bruno joga basquete, BB. E Bruno não joga basquete, então esse aqui vai ser verdadeiro, né? Ó, se o BB é falso, então não BB vai ser verdadeiro. No ou, gente, para ser verdade, quando eu tenho esse aqui verdadeiro, o primeiro vai ter que ser quem? Aí eu tenho que olhar, né? O primeiro pode ser verdadeiro, mas pode ser falso também, né? Pode ser verdadeiro ou falso. Aí, tem que ter cuidado com isso aqui. Só que ele é ou, desculpa. Ele é um ou Bruno, ou Paulo joga futsal, ou Bruno não joga basquete, né? Se é um ou, então para ser verdadeiro no ou, se o último é verdadeiro, o primeiro tem que ser falso, né? Porque o ou só é verdadeiro se eu tiver VF ou FV. Condicional, ó, PF é falso, PF é falso. Na condicional, para ser verdade, quando o último é falso, o primeiro tem que ser falso também.
Então, presta atenção nisso aqui. A. Bruno joga futsal? Não, Bruno não joga futsal. B. Paulo trabalha aos finais de semana? Não, Paulo só falou que do Paulo que trabalha não, né? Falou só que ele joga futsal. C. Nem Paulo nem Bruno joga futsal, ó. Nem Paulo nem Bruno joga futsal. FF nos dois. Alternativa C de casa, gabarito, da 23ª questão. 24. 24 segue o mesmo padrão das outras, né? Você vai descobrir o X, fazer a tabela, a verdade, do X e do Y, e vai descobrir que o X, o resultado dela é tudo falso. Então, é uma contradição. A alternativa é. E a 25, você também vai fazer a tabela verdade para ver qual deles aí é uma tautologia, quando o resultado dá tudo verdadeiro. E você vai encontrar na alternativa C. Então, para finalizar, agradeço a presença de vocês. Não esquece, para vocês fortificar mais ainda a base de vocês nos estudos, contrata as matrizes que estão sendo gravadas aqui no Objetivo para vocês estudarem em casa e acompanhar as nossas aulas online. E lembrando, para contratar, entra em contato com as meninas da Central de Vendas, certo? E procura aí a melhor forma possível para vocês adquirirem esses cursos, tá certo? Boa sorte a todos e até a próxima. We are dreaming.